Bora! Então, olha só, gente, muito bom dia, né? Então, a gente está aí nessa maratona de bichinhos aí, tá? Então, a gente vai estar falando hoje sobre as aves, né? Só para lembrar que nem toda ave é passarinho, tá? Então, a gente, passariformes, a gente tem uma classe de animais que na verdade, uma ordem, né? Porque a ave já é a classe, né? Então, a gente vai ter a ordem de passariformes, columbiformes, então nem tudo é passarinho. Tá? Então, a gente vai ter o grupo das aves e dentro dessas aves que a gente vai ter alguns que são chamados de passarinhos. Tá? Então, para falar da primeiro grupo de animais aí, ficou pequenininho ali sem querer, né? Deixa eu aumentar aqui, ó. Botar a minha classezinha das aves, tá? Então, elas ficaram... São os primeiros animais que nós vamos chamar de homeotérmicos, tá? Então, isso é uma característica bastante importante, tá? A homeotermia. Homeotermia é essa capacidade que os organismos têm de manter em seu estado metabólico, tá? Independente do meio, tá? Então, a gente tem essa capacidade de geração de calor, tá? Nós temos uma capacidade de geração de calor e temos essa capacidade de manutenção desse calor, porque nós temos uma pele, não só nós, mamíferos, mas as aves, composta por 3 camadas. Então, essas 3 camadas, epiderme, derme e a hipoderme, que é a camada de gordura que nós temos na pele, tudo isso está relacionado, portanto, com a manutenção do calor corporal. Então, a gente tem essa característica, assim como as aves. Tá? Então, nós temos aves e mamíferos com essa capacidade de manutenção da temperatura corporal. Ok? Então, tudo que é aquilo que a gente viu de répteis, para trás de répteis até o grupo lá dos poríferos, né, são chamados de psilotérmicos ou ectotérmicos ou terotérmicos. Né? Então, a gente tem 3 nomezinhos para determinar aqueles que têm a sua temperatura, né, o seu estado metabólico variável. Para homeotermos, a gente usa uma alternativa de dentro, térmicos. Tá? Então, a gente tem homeotermos ou endotérmicos. Tá? São considerados animais bípedes, tá? Então, eles têm duas perninhas aí, porque os membros superiores são modificados em asas, tá? Então, a gente tem... Eles são tetrapodas, né? Mas eles têm 2 patas. 2 patas e, no caso, 2 asas, tá? Então, como nós somos bípedes, a gente tem 2 pernas, que a gente não anda de 4, mas a gente tem 4 membros, tá? A gente tem 4 membros, tá? As aves também, 4 membros, só que os membros superiores são modificados em asas, então não são patas, tá? Então eles não andam de 4, tá? O corpo revestido por penas, tá? Então as penas são uma grande característica deles. É claro que a gente tem alguns animais que têm uma modificação, eles têm uma pele modificada e não têm asas, como é o caso da turma do pinguim. Tá? O pinguim, ele é uma ave, tá? Modificada, né, para não como os membros superiores para voar, mas para nadar. Então a gente tem uma certa modificação e o corpo deles não é pena. Então a gente tem as suas variações, tá? Mas um negócio interessante, não sei se você nunca viu essa foto que eu vou mostrar para você aqui, ó. Tá? Nós temos penas diferentes, tá? Nem todas as penas têm a mesma característica. Nós temos penas diferentes para a cauda do animal ali. Nós temos penas para revestir, penas para estar nas asas, penas para, vamos falar assim, para dar beleza para o animal, tá? Na cabecinha do animal. Então, quer dizer, são penas diferenciadas, tá? Então, nem todas as penas são iguais. Aquelas penas, geralmente, que o pessoal utilizava, né, para escrever, né,
em tempos antigos aí, que escrevendo a pena, era mais ou menos esse tipo de pena aqui, as remiges aqui, ó, tá? Então a gente tinha lá a parte da frente ali, onde você tem toda a parte de inserção, né, na pele do animal, tá? No corpo do animal essa pele, então o pessoal geralmente tinha essas coisinhas aqui, porque a tinta acabava ficando aqui dentro, né? Era um pouco absorvida, e a ponta da pena servia ali para escrever. E aí é claro que depois nós fizemos a caneta, né, tinteiro, né, no caso, que tinha uma espécie de uma pecinha de metal na frente que imitava essa parte da pena do animal. Então, só uma curiosidade com relação aí às peninhas dos animais. Então, corpo revestido por penas. Legal? Esses animais apresentam respiração pulmonar, tá? Lembrando que a gente falou nos répteis, gente, a seguinte coisa, com os répteis, tá? Os répteis conquistam definitivamente o ambiente terrestre, tá? Então agora os animais tem toda aquela parte de cópula, tem que fazer bobiça, tá? Não tem mais essa de lançar gameta na água, réptil, ave, mamífero, tá? E a partir de répteis, a respiração se torna exclusivamente pulmonar. Tá? Então, os animais, eles não respiram mais por brânquias ou pele, seja lá qualquer estrutura que a gente esteja falando. Agora, a respiração é exclusivamente pulmonar. Professor, mas a baleia, o golfinho, é pulmonar também. Tá? Pulmonar também. Então, ele vem aqui em cima, respira, volta, né? No caso dos mamíferos. Então, não existe mais esta variação aí na questão da respiração, é exclusivamente pulmonar. E esse negócio de chamar de sacos aéreos são essas estruturas aqui, ó. Tá? Você tem os pulmões e existem pequenas bolsinhas que a gente vai encontrar isso preferencialmente aí nas aves voadoras, né? Ele vai funcionar basicamente como uma reserva de ar, tá? Então, como a gente tem um fluxo contínuo de ar, esse animal ele acaba tendo um consumo muito grande de oxigênio, né, porque ele gasta muita energia para voar. Então, a gente vai ter o fluxo de ar, o ar entra primeiro nos sacos aéreos, tá? Enquanto isso, o ar que está nos pulmões faz as trocas gasosas, e quando esse ar sair dos pulmões, o que está nos sacos entra nos pulmões. Então, a gente tem um fluxo de ar aí dentro do animal, tá? E aqui mostrando, ó, toda a parte da pele dele, né, na questão da gordura, né, subcutânea aí, né? Então, a terceira camada da pele aí, para que você tenha todo esse armazenamento de gordura, tá? Para manutenção do calor corporal. E depois vem o músculo aí do animal. Vamos lá, ausência de bexiga urinária. Por que ausência de bexiga urinária? Para não carregar peso, tá? Para não carregar peso. Então, esses animais, como eles estão voando, para que carregar xixi? Tá? Nós armazenamos a urina, né? Nós humanos e os mamíferos, a gente não sabe fazendo xixi para tudo quanto é lado. Tá? Então a gente vai lá, encheu a bexiga, né? A gente tem um mecanismo diferente que eu já vou falar para vocês. Ao invés de nós eliminarmos ácido úrico, né, como aqui os répteis e as aves, nós já eliminamos ureia, principalmente. Então, a gente pode ficar com essa substância dentro da gente, armazenada. Mas esses animais não. Então, é a questão de uma adaptação, tá? Uma adaptação para o animal poder voar mais leve. Tá? Então, tanto que a gente considera essa ausência de bexiga urinária uma das adaptações ao voo do animal. Tá? Eu não sei você, tá? Não sei você, mas geralmente quando a gente é menorzinho, tá? A gente é mais novinho, tá? Geralmente a mãe, né? A sua mãe, dá bichinhos de estimação para você. E muitas crianças já ganharam pintinhos, tá? Né? E aí, o que acontece? Ah, que legal, o pintinho, piu, 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 piu lá, né? Ele fica te seguindo para tudo quanto é lado, e geralmente tem algumas coisas trágicas durante essa existência do pintinho com a criança,
porque às vezes a criança não vê o pintinho segue você para lá e para cá, porque ele acha que você é a mãe dele, tá? E às vezes você dá uma ré e esmaga o pintinho. Tá? Então, tragicamente, a criança acaba detonando o pintinho. Tá? E para quem já teve esses pintinhos, sabe que é uma coisa complicada, porque o bicho anda e faz cocô direto. Tá? Por quê? Na verdade, o número 2 que ele está saindo ali, que aí é um negócio legal, lembra que o animal não tem bexiga urinária? Então ele não tem onde guardar xixi. Tá? Então, o que o animal faz? Ele produziu a urina, ele tem rins, tá? Os rins metanéfricos, que são iguais dos nossos, iguais dos répteis. Então, eles produzem a urina, tá? E já eliminam. Tá? Então, só que como o animal tem cloaca, tá? O animal tem cloaca, está aqui embaixo depois a característica. Pelo fato dele ter cloaca, o que acontece? Ele elimina a urina e as fezes junto. Tá? A urina é aquela manchinha branca que você vai encontrar, né, aquela parte mais esbranquiçada no cocô do passarinho, no cocô ali do pintinho. E o restante ali, aquela parte mais escura, então seriam as fezes do animal. Então o animal, ele literalmente elimina, ele faz o número 1 e o número 2 ao mesmo tempo. Tá? Então quando você vê lá no carro do seu pai, né, que ele deixou estacionado o carro embaixo de uma árvore, final de tarde, ele está todo metralhado lá de cocô de passarinho, você vai perceber lá que existe a parte branca, tá? E existe a parte escurinha. A parte branquinha é, então, a questão da urina dele, extremamente concentrada. Tá? A urina extremamente concentrada, formada praticamente aí por ácido úrico aí, então. Ok? Vamos continuar, então, ácido úrico. Outra coisa legal aqui, que eu já botei de característica para vocês, tá? Não sei, depende do teu nível de conhecimento aí de culturas, vamos falar assim. Às vezes você já deve ter ouvido falar que as aves marinhas, tá? As aves que são pescadoras, né? As aves que vivem lá na beira da praia, esses animais, eles choram, tá? As aves marinhas choram, tá? O que esse aves marinhas choram? Na verdade, ela não está chorando, tá? Ela tem uma glândula de sal, tá? Uma glândula de sal entre o bico, tá? E os olhos. Então, como se ela tivesse um pequeno buraquinho no nariz dela, né, no bico dela. E o que acontece? Esse animal, geralmente pescador, tá? O que ele faz? Quando ele mergulha lá na água, tá? Ele mergulhou lá na água, catou o peixe, tá? E voltou. Ele acaba engolindo água salgada. Ele acaba engolindo água salgada. E esse excesso de sal também dá problema para ele. Só que ele não pode ficar jogando água fora à toa também. Então, o que ele faz? Ele tem essa adaptação na glândula de sal, onde ele acaba eliminando, literalmente, é como se fossem gotículas de água extremamente concentradas de sal. Só que elas acabam secando, né? Então isso dá um aspecto esbranquiçado no focinho no bico do animal, focinho, no bico do animal. Então o animal, a gente fala que as aves marinhas choram, tá? E aí a lágrima secou e então ficou essa parte esbranquiçada ali. Mas nada mais é do que água, tá? Um pouquinho de água com sal extremamente concentrado para que o animal possa eliminar esse excesso de sal aí, ok? Lembra que o animal, como ele não tem bexiga, ele tem que armazenar toda essa parte de água aí. Tem alguém riscando minha tela aí? Por favor. Tá? Então, tá. Voltando aí, tá? Deixa eu ver aqui. Quem é que está compartilhando tela aí? Interromper o compartilhamento aí, Zé Ruela. Pronto. Então, nós vamos ter aí essa parte que eu falei então para vocês, da glândula de sal.
Achou engraçadinho, né? Achou engraçadinho ficar riscando a tela. Ai, que bonitinho, Buzi Buzi. Não é? Então tá bom, não vou te dar bola, então. Neném, a gente não pode dar bola para neném, né? Então tá bom. Coração tem 4 cavidades, tá? O que acontece com um coração de 4 cavidades? A gente tem uma completa separação, tá? Do lado esquerdo e do lado direito. Tá? Então, tudo aquilo que passa do lado esquerdo do seu coração não tem contato com o do lado direito. Tá? Mais tarde, né, as nossas próximas aulas, aí, quando a gente acabar os animais, vai ser essa parte de fisiologia. Né? Ano passado, vocês viram um pouco disso com a Samantha e algumas coisinhas comigo. Então, a gente vai ver essa parte de coração, de vasos sanguíneos, e aí a gente vai rever algumas coisas e a gente vai entender a estrutura do coração. Mas esse coração das aves, tá, é igual o coração dos mamíferos. Tá? A diferença que nós vamos encontrar entre o coração das aves e o coração dos mamíferos é que no coração dos mamíferos, a nossa aorta, o arco da aorta dos mamíferos é voltado para a esquerda. Então, você imagina voltado para a sua esquerda, nós vamos encontrar, então, o arco da artéria aorta. No caso das aves, o arco da artéria aorta é voltado para a direita. Tá? Então, ele é voltado para a parte interna do peito. Então, é uma diferencinha estrutural aí. Não sei se você gosta de comer coraçãozinho de galinha, tá? Né? Assadinho, fritinho, seja lá onde, como você vai comer. Se você já viu umas partezinhas branquinhas para cima, que parecem uns tubinhos, tá? São os vasos sanguíneos, né? São vasos sanguíneos do animal. Tá? Lembra, coração não nasce no supermercado. Tá? Então, aquilo ali fazia parte de um animal. Então, o que os caras fizeram? Foram lá e cortaram o coração. E aí a gente percebe a estrutura do coração desse animal, a quantidade de gordura que a gente encontra próximo das artérias. Tá? Então, ali é uma quantidade muito grande de gordura. E isso é uma coisa interessante com relação às aves. Por quê? Porque esses animais, literalmente, cara, eles correm o risco, as galinhas, né? De infartar, tá? Eles correm o risco de infarto, tá? Por que corre o risco de infarto? Porque nós temos um animal que hoje a gente vê aí 40 dias, cara, um mês e um pouquinho aí, um mês e meio no máximo aí, esse animal já tem que estar com peso suficiente, tá? Para poder ser abatido, para poder ser vendido, tá? Então, o que acontece? Os animais são criados em confinamento, tá? Então, eles ficam tudo apertadinhos ali, nas granjas aí, comendo pra caramba, tá? Comendo muita coisa, comendo muita ração ali, no caso, à base de bem gordurosa, tá? Para que esses animais consigam ganhar peso rapidamente. Só que aí, o que acontece? Ficando presinho, tá? Ficando presinho, a carne não endurece, tá? Essa é a diferença do que a gente fala lá da galinha caipira, né? A galinha lá da casa da vozinha lá que mora no sítio, que aí a galinha é criada solta, então ela literalmente faz exercício. Tá? Ela anda de um lado para outro, então ela faz exercício e endurece toda essa parte de musculatura. Então a carne da galinha caipira ela é mais dura, tá? Mais firme do que a galinha, essas de granja, confinadas. Tá? Mas aquela galinha lá da casa da avó lá, pô, ela levava, olha, um bom tempo, tá? Muito tempo, para que ela conseguisse o peso adequado, né? Que a avó achasse lá que estava, a galinha está gordinha, está na hora de a gente matar para comer. Tá? Então levava tempo. Hoje, nessas granjas aí, os caras têm uma demanda tão grande, tá? Que os caras têm que fazer esse bicho engordar pra caramba. Eu sempre dou um exemplo do meu mano, ele trabalhava na antiga Perdigão, né? Agora é tudo BR Brasil Foods. Né? Então, o que acontecia? Na unidade que ele trabalhava, tá? Isso lá em Capinzal, aqui em Santa Catarina, para você ter uma noção, 400 mil aves dia, tá? 400 mil aves dia são mortas.
Então, você tem uma noção de quantidade de galinha. Se você pegar ali a bandejinha do coração de galinha, quantas galinhas tinha ali? Para chegar a toda aquela coraçãozada ali. Então, são 400 só numa unidade, tá? Só numa unidade. Então, você imagina várias unidades pelo Brasil, várias unidades só no estado de Santa Catarina, né, que é um grande produtor aí de aves no Brasil. Então, a gente tem a quantidade de bicho que é morto diariamente, né? Para a gente poder comer, então, esses coraçãozinhos aí no churrasco. Tá? E aí, os fornecedores para essas grandes empresas aí, eles têm uma proibição, né, nessas granjas. Você não pode soltar rojão, não pode soltar fogos, não pode fazer um monte de barulho extremos ali, porque a galinha infarta. Ela toma um cagaço lá e acaba infartando. Tá? Ela acaba infartando lá de susto. Literalmente, a galinha morre de susto. Tá? Infartada aí. Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta ali, eu acho, bate-papo, deixa eu ver aqui. Fernando, qual a diferença entre ureia e ácido úrico? Cara, a diferença entre ureia e ácido úrico tá relacionado, claro, à estrutura molecular, tá? A estrutura molecular, mas a ureia, não foi o ácido úrico. O ácido úrico ele é menos tóxico, tá? E menos solúvel, tá? Ácido úrico é menos tóxico e menos solúvel que a ureia, tá? Que é também menos tóxica e menos solúvel que a amônia. Tá? Então, são 3 substâncias nitrogenadas que a gente vai comer, tá? Que a gente vai comer, que a gente vai eliminar, que a gente tem possibilidade de eliminar, só que tudo está relacionado com o ambiente, tá? Ambientes aquáticos geralmente são eliminados amônia, porque a amônia exige muita água para ser liberado. Então, o animal vive dentro d'água, ele não corre o risco de desidratar. Mas à medida que ele está terrestre ou em um ambiente que não tem muita água disponível, ele vai ter que fazer essa modificação. Então, nesse caso, aves, répteis, né, como eles acabam não tendo bexiga, então, para economizar água, eles acabam eliminando o ácido úrico. Então, o ácido úrico é mais concentrado, tá? Tá lá no cocôzinho da galinha lá, e para poder ser eliminado tem pouca água, né? Não precisa de jogar muita água fora, tá? Outra pergunta, a Júlia perguntou ali para mim, tartaruga tem esse mecanismo do ácido úrico, Júlia? Não sei ali qual é o mecanismo que a gente falou antes ali. Das glândulas de sal. Olha, geralmente não, tá? Geralmente não. Porque ali você já está falando de répteis, né? Então ali eles já acabam tendo outro mecanismo de eliminação de sais, tá? Eu nunca vi nada relacionado a isso, mas provavelmente ali também a questão da urina mais concentrada, acaba eliminando sais ali, né? Então vai depender do bichinho ali, tá? Não sei te falar ao certo. O fato da galinha infartar pode fazer mal para quem está comendo a carne? Não, não. Não. Tem problema nenhum, não. Tá? Tem problema nenhum. Bacana? Então vamos lá. Onde é que eu estava? Outra coisa interessante que aparece bastante nos exercícios é a questão dos glóbulos vermelhos, as hemácias. Tá? As hemácias, tá? As hemácias. Professor, aqui não tem esquema de glóbulo vermelho sem núcleo, né? Não é uma célula sem núcleo. Gente, isso é coisa de mamífero, tá? Hemácia sem núcleo é coisa de mamífero. Todas as outras hemácias que nós vamos encontrar no reino animal, tá? Glóbulo vermelho, tem núcleo. Tá? Então, glóbulo vermelho de réptil, de ave, de anfíbio, tudo isso tem núcleo. Tá? Quem não tem núcleo é mamífero. Tá? Então é uma adaptação, né, que esses animais acabam tendo, aí por isso também o glóbulo vermelho dura menos tempo, né, para que haja uma melhor, vamos falar assim, distribuição de gases respiratórios. Então, é adaptação. Aconteceu aí ao longo da evolução aí dos seres aí. Deixa eu ver, tinha uma outra pergunta aqui, bateu uma outra pergunta aqui, deixa eu ver.
ácido úrico é menos tóxico e menos solúvel, tá? E menos solúvel. Então, ácido úrico é menos tóxico e menos solúvel. Então, quer dizer, ele pode ficar, vou falar assim, deixa eu ver aqui. Ok, tá. Então, menos tóxico, né? Porque assim, por que menos tóxico, né? Vamos voltar lá na amônia, que é mais tóxica. Como a amônia é mais tóxica, ela não pode ficar dentro do corpo do animal. Tá? Então, o animal tem que produzir e jogar fora. Pelo fato do ácido úrico ser menos tóxico, ele poderia ficar mais tempo circulante no sangue do animal, tá? Para depois ser eliminado, tá? Porque isso está no sangue. Tá? Então, pelo fato de ser menos tóxico, fica mais tempo circulante e depois, quando for eliminado, precisa de pouca água para poder ser jogado fora. No nosso caso, a gente tem a ureia, né, que é um pouco mais tóxicazinha que o ácido úrico, mas ainda é menos tóxico do que a amônia. Então, a gente pode ficar um tempo com a ureia dentro do nosso organismo para depois jogar fora, né, fica armazenado na bexiga. Então, tem essa característica aí. Vamos ver um pouquinho mais aqui. Próxima característica nós temos aqui são os anexos embrionários. Olha aqui, ó, vou botar os anexos embrionários aqui, ó, tá? Então você vê aqui, ó, o pintinho leva aí 21 dias, né, para poder crescer aí. Bom, deixa eu só tirar essa coisa vermelha aqui que algum amiguinho colocou. Então, olha só, a gente tem aqui, em 21 dias, o pintinho já está prontinho, nasce. Tá? E aqui você vai perceber o quê? As estruturas embrionárias, para facilitar o desenvolvimento do animalzinho. Tem alguém com o somzinho ligado aí? Dá para dar uma desligadinha? Dá para ouvir a mão? A mãe está brigando com você. Deixa eu ver aqui se eu consigo cortar o som da rapaziada. Não. 3 dias seguidos, 4 comprimidos por dia. Eita, nós. Só quem... Aquela receita que você me mandou lá da tela azul, aquela lá é só quem já tá. Deixa eu ver aqui. Não estou achando aqui interromper o som aqui. Já vou dar para cada uma. Tá, mas vamos lá. Então, assim, ó, nós temos aí os anexos embrionários. Tá? Mas tá atrapalhando esse troço aí. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu dar uma interrompida na gravação aqui. Isso. Retomar a nossa gravação aí. Tá? Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Dos anexos embrionários, né? Alguém só me dá um okzinho aí. Legal. Então tá bom. Ó, nós vimos isso aqui lá na embriologia, foi lá no comecinho do ano, tá? Quando a gente estava estudando lá toda a parte de desenvolvimento embrionário, que a gente ficou falando lá naquele esquema de mórula, blástula, gástrula, tá? E aí a gente vai encontrar esses anexos embrionários aqui, que eu vou estar falando agora, aparece também nos répteis, tá? Então, são répteis e aves com esses anexos embrionários. Nós também temos eles, só que a gente acaba transformando aí alguns que eu vou estar falando aqui, né, do Corion, do Allantoid, a gente acaba tendo isso, o papel assumido por uma estrutura chamada de placenta, né? A gente vai ter a placenta. Mas nas avezinhas você vai encontrar essa parte do saco vitelínico, que é esse maiorzinho aqui. Nós vamos ter essa estruturazinha aqui, que é comida, né? Comida. Nós vamos ter aqui a questão do allantoide, essa estrutura aqui menorzinha. Tá? O allantoide ele vai servir para reserva de produtos de excreção. Tá? Lembra? O organismo do animalzinho está se formando ali dentro, então ele começa a ter a eliminação de produtos tóxicos no desenvolvimento dele, que nesse caso vão ficar armazenados aqui dentro do allantoide.
Mas é o alantoide também que vai fazer toda a parte de trocas gasosas. Tá? O animalzinho não está ali dentro prendendo a respiração, a casca do ovo ela é porosa, então ela vai ter como fazer as trocas com o ambiente. E outra coisa que serve o alantoide, serve para retirar o cálcio da casca do ovinho aí. Para quê? Para montar o esqueletinho do animal. Então, ele precisa de cálcio para isso. Então, esse é o papel do alantoide. Ao redor do embriãozinho, nós vamos encontrar o amínio, tá? Ou bolsa amniótica, ou saco amniótico. Isso aqui, então, contém um líquido, tá? Que vai servir toda ali parte de controle, temperatura para o animalzinho, tudo ali, mas a ideia é manter a umidade no animal, para que o animal não resseque, então vai evitar o ressecamento do embriãozinho. E outra, vai amenizar a possibilidade de choques mecânicos. Tá? Então, pancadas, então o animalzinho ele está literalmente boiando, né, dentro do líquidozinho ali, né? Eu sempre brinco que parece um palmito em conserva. Tá? Então, você tem lá um líquidozinho que está o palmito lá dentro. Então, mantém a umidade, diminui a possibilidade de choques aí. Em azulzinho aqui, ó, a gente tem o córion. Tá? Então, o córion envolve todos os anexos embrionários aí para o animal. Tá? Então, esses são os anexos embrionários. Lembrando que toda a parte de placenta e cordão umbilical é exclusividade de mamíferos. Tá? Fecundação interna e desenvolvimento direto. Tá? Então, fecundação interna, quer dizer, o animal tem que fazer bobiça. Tá? Esse animal tem a cloaca, né? Tem a cloaca. E a cloaca, ela é o orifício do animal, né? Que vai servir para 3 coisas. Saída do sistema digestório, tá? Saída do sistema urinário, tá? Então saiu o número 1 e o número 2, e é o canal que o animal também faz bobiça. Tá? Então, a galinha, tá? É um animal que tem uma característica bastante interessante, que ela coloca ovos direto. Tá? Fazendo bobiça ou não. Tá? A diferença é que se a galinha fizer bobiça, tá? O galo for lá pegar, ele tem uma estrutura que parece que a gente chama de um botão, que ele literalmente encaixa na cloaca da galinha lá. Se esse animal lançar os gametas ali dentro da galinha e a galinha e tiver todo o processo de fecundação, este ovo, tá? Este ovo, se ele for chocado, tá? O ovo que vai ser gerado, tudo, se ele for chocado, tá? Mantido o calor, aquela estrutura, aquela coisa toda lá, nós vamos ter o nascimento de avezinhas, tá? Vai nascer lá os pintinhos lá e assim por diante, tá? Agora, se não foi fecundado, tá? Então vai nascer, como diz, o ovo vai sair, só que não vai ter, ela pode ficar o resto da vida sentado, botar a bunda ali em cima do ovo, que não vai nascer nada. Por quê? Porque não teve fecundação. Tá? Então o ovo, quando for fecundado, né, no caso, aconteceu a fecundação, tá? Então, possibilidade de gestação, né, no caso ali, e gerar o novo pintinho. Quando você abre um ovo, tá? Que um ovo recém, né, gerado, tá ali no primeiro dia, segundo dia, nós vamos encontrar essa manchinha aqui, ó, essa estrutura em cima do ovo, que nós vamos chamar de cicatrícula. Tá? A cicatrícula é a evidência, né, que aquele ovo ali, né, foi, como diz a avó, um ovo galado. O que é um ovo galado? É que o galo pegou a galinha. Tá? Então, aí a gente teve o processo de fecundação. Então, se aquele ovo ficasse lá debaixo da bunda da galinha lá, né, sendo chocado, em 21 dias a gente teria ali o pintinho nascendo ali. Tranquilos? Deixa eu ver perguntas aqui. Fernando, aquele negócio branco que aparece quando a gente quebra o ovo, só que é uma manchinha bem em cima. Não é uma parte branca que fica das laterais ali do ovo. Aquilo ali é chamada chalaza, aquilo ali é para deixar o ovinho dentro meio que flutuante, tá?
Então, o ovo é meio que a ovulação da galinha. É a galinha ovulando. É. Então, ela ovula, né? Só que ela está sempre ovulando, então é diferente da gente, né? A gente tem ciclos, né? Os animais não, estão sempre possibilidade. Então, principalmente a questão da galinha, né? Então, a galinha foi lá, fez bobiça, o galo fez bobiça, é o ovo. E aí a gente tem algumas galinhas que são mais poedeiras, vamos falar assim, do que outras, né? Então, alguns tipos de galinha botam ovos mesmo, assim, tem. E aí uma das coisas interessantes, agora eu vou falar para vocês, assim, ó, maldades com animais. Então, geralmente, o animal, ele acaba colocando o ovo, né? Geralmente, à noite a galinha tem que estar dormindo, tá? A galinha também dorme à noite. Só que aí o que os caras fazem? Nessas granjas de ovos para venda aí, os caras geralmente deixam a luz acesa. Tá? Então o animal ele acaba ficando estressado, não tem aquele descanso que ele tem e acaba por botar ovo de uma maneira mais contínua, mais exaustiva até para a própria galinha. Então essas galinhas acabam... Tá, e se a galinha morrer de estresse? Vá para a panela e eles colocam outra galinha no lugar. Tá? Então geralmente tem esses lados maus da humanidade aí, né, com relação aos animais. Tá? Então, voltando. Então, esses animais, pela classificação, né, de fecundação interna e desenvolvimento direto, tá, dentro de um ovo, né, nós chamamos de ovíparos. Tá? Então, são os ovíparos. O que seria um ovo vivíparo? O ovo vivíparo é se a galinha mantivesse o ovo dentro dela. Tá? O ovo foi gerado, foi fecundado, tudo certinho, mas o ovo fica guardado dentro da galinha. Tá? Então, ela seria um ovo vivíparo. E o vivíparo somos nós, né? Então, a gente está ali fecundação interna, desenvolvimento direto, mas o desenvolvimento também é interno. Então, a gente recebe os nutrientes da mãe, então nós somos vivíparos, né? Vivíparos apenas, tá? No caso desses animais aqui, então, cloaca ovíparos, fecundação interna, desenvolvimento direto, e são dioicos. O que é dioico? Dioico é que nós temos animal macho separado da fêmea. Então, tem o macho e tem a fêmea. E o que significa dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual significa macho diferente da fêmea. Tá? Característica, você olha, esse é o macho, esse é a fêmea. Tá? Então, a gente vai ver a questão do porte, a questão da estrutura da galinha como um todo, né? Do galo. Então, você consegue ver a diferença aí. Então, a gente vai ter animais mais vistosos, que a gente vai encontrar, por exemplo, no pavão, né? O macho que tem aquela cauda bonita, né? Aquele rabão lá que ele abre para cortejar a fêmea. Então, a fêmea já não tem aquele rabão lá. Então, quer dizer, isso é o dimorfismo sexual. Você sabe quem é o macho e você sabe quem é a fêmea. Legal, gente? Só vou até o tubo digestivo, tá? Hoje. Então, a gente vai no tubo digestivo completo. Tá? Lembrando que o tubo digestivo, né, ficou completo lá nos nemateumintos, lá na toma da lombriga. Tá? Só que esses animais agora vão apresentar algumas estruturas interessantes. Botando aqui. Tá? Então, esses animais vão apresentar essa estrutura aqui no peito do animal, chamado de papo, tá? Que é onde ele acaba tendo um pré-amolecimento da comida. Então, ele vai comendo, engolindo, e joga a comida aqui. Tá? E aí, depois, nós vamos ter essa estrutura aqui chamada de proventrículo, tá? O proventrículo e a moela. Tá? Então, o proventrículo é um estômago químico, enquanto que a moela é um estômago mecânico, faz a trituração da comida. Tá? Então, a comida é amolecida, adicionada algumas enzimas aqui, e depois vem aqui para a parte de o estômago mecânico dela aqui, que é a moela. Professor, a moela é aquele negócio que a gente come lá na galinha, aquela estrutura mais durinha, marrom, pretinha, né, escurinha ali, no meio da farofa, aquela farofa que você compra lá naquelas galinhas como diz na TV de cachorro, né?
A gente é aquela farofinha, aquelas estruturas mais escurecidas ali, você tem os miúdos, né, da galinha, como a gente fala. Ali então você tem fígado, ali você tem moela, então são essas coisinhas aí. Aí o negócio, curiosidade com relação à galinha lá da casa da avó, é que as galinhas elas estão ciscando ali, né? Estão ali pegando comida direto ali do solo, buscando ali algumas coisinhas ali para comer, e ela come pedrinhas. Ela literalmente engole pedrinhas. E essas pedrinhas elas vão parar dentro da moela, tá? Olha só que massa. Vai parar dentro da moela, então o animal come, vai comendo outras coisas, mas essas pedrinhas geralmente têm a tendência de ficar ali dentro da moela. O que acontece? Quando a moela trabalha, que é um estômago trabalhando, as pedrinhas literalmente ajudam na trituração da comida. Então é como se ela tivesse um grupo de dentes improvisados ali dentro do estômago. Então, para auxiliar essa desmontagem dos alimentos aí. E aí é um negócio bastante interessante. Quando você vai comer essas galinhas caipiras aí, tem que tomar cuidado quando você come a moela, porque pode ter pedra dentro. Tá? Então, se tiver pedrinha dentro ali, no que você dá uma mordida, você pode acabar quebrando os seus dentes aí. Então, ela vai ter duodeno, ela vai ter ali toda a parte de intestino, parte do intestino delgado, parte do intestino grosso, mas toda a parte aqui de trabalhar mesmo bem com a questão da comida passa por essa parte de proventrículo e a questão da moela. Tá? Então, isso é um negócio bastante interessante. Quando você tem galinha, né, que o pessoal acaba cortando o pescoço da galinha lá para comer, tá? É muito comum se encontrar essa estrutura aqui no pescoço dela com o resto de ração, com comida ali dentro. Né? Tá? Então, uma característica desses animais aí. Deixa eu ver aqui. Tá. E terminando em cloaca, né? Então, a gente vai ter toda essa parte de saída, olhando nessa figura aqui de novo, ó, você vê aqui ó, toda a parte de rins, tá vendo aqui o rim do animal, ó, e ele se conecta tudo aqui ó, na região da cloaca, tá vendo a questão do reto? Então, a gente vai ter toda a parte de saída de intestino aqui e tudo a parte da urina, né? Todas elas saindo no mesmo lugar aqui, que é a questão da cloaca. Ok, gente? Nós vamos ficar hoje por aqui. Tá? Como eu falei para vocês, é bastante informação. E na semana que vem, a gente dá continuidade a esta aula. Vou interromper a nossa gravação aqui e logo em seguida já estou só o computador processando aqui o vídeo. Eu já coloco lá na Mediateca para vocês. Tudo bem, gente? Grande abraço e até semana que vem aí.